Perdido em Marte vai te ensinar como sobreviver em outro planeta plantando batatas no seu próprio cocô. Como? Fica até o final desse vídeo para descobrir. Imagine então que o homem finalmente adquiriu meios e tecnologia o suficiente para enviar uma tripulação a Marte. Quando eles chegam lá, já existe toda uma base que foi toda produzida por robôs e eles são então os primeiros homens e mulheres a pisarem em Marte. Lá eles têm algumas atividades a fazer, mas o que acontece? Uma tempestade assola sobre eles e essa tempestade é tão intensa que eles são obrigados a abortarem a missão que havia sido planejada durante anos e anos e anos a fio. E não há o que fazer, eles então retornam ao foguete e nesse caminho, na subida do foguete, um deles é atingido por um detrito que o joga para longe. E no meio da tempestade, a tripulação até tenta resgatá-lo, mas não há o que se fazer, porque ou eles decolam e vão embora, ou todos eles vão morrer ali naquele lugar. Não há muito o que se decidir, então eles pegam o foguete e vão embora e deixam o dito morto para trás. Mas vejamos então a surpresa, o morto não morreu, de alguma forma ele consegue sobreviver. Daí então ele tem que dar um jeito de sobreviver em Marte durante meses a fio até que alguém venha resgatá-lo. Este é Perdido em Marte. Oi, eu sou Najar Tahan e hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui, The Martian, que foi traduzido para o português como Perdido em Marte. E esse vídeo eu dividi em 5 tópicos, sendo eles: 1. Uma ficção científica raiz dos anos 2000. 2. Don't Starve em Marte. 3. Piadocas incessantes. 4. Santa Gambiarra. E 5. Plantando batatas na bosta. Bem, gente, para o nosso primeiro tópico, uma ficção científica raiz dos anos 2000. É exatamente isso que esse tópico já diz. Perdido em Marte é uma ficção científica raiz dos anos 2000. Coisa que não é bem simples de se achar hoje em dia. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu fiz a resenha deste livro aqui, 20.000 Léguas Submarinas de Jules Verne, na verdade tem até uma playlist aqui no canal de todos os vídeos que eu já fiz sobre ele, e eu já fiz alguns vídeos sobre ele, eu vou deixar em um link aqui no card e um link aqui na descrição desse vídeo. E eu digo que este livro aqui, esse sim, é um livro de ficção científica raiz, mas raiz mesmo, mas que no caso de 20.000 Léguas Submarinas, e na verdade de quase toda a obra de Jules Verne, não é uma ficção para todo mundo, porque é uma ficção bem bruta, bem raiz mesmo, né? Então, esses foram os primeiros livros de ficção científica que deram origem ao gênero ficção científica. Bem, de lá para cá, da época de Jules Verne para cá, nós tivemos uma constante suavização da ficção científica, porque a ficção científica ela não é, digamos que, acessível a todo mundo, porque se você não gostar um mínimo que seja de ciências, seja elas naturais ou não, você não tem como gostar de ficção científica, porque você precede que você já conheça alguma coisa desse tipo de assunto para que você tenha interesse no livro, na história, em todo o seu enredo. Enfim, pelo menos era isso que eu achava, até que eu li The Martian, ou melhor dizendo, Perdido em Marte. Sim, eu li a versão em inglês e por causa disso eu tive algumas dificuldades, mas eu vou falar disso no tópico específico para isso. Sim, mas como eu ia dizendo, Perdido em Marte é sim uma ficção científica raiz, só que agora dos anos 2000. Porém, entretanto, todavia, essa ficção científica aqui eu já julgo que ela seja mais acessível do que é esse livro aqui. 20.000 Léguas Submarinas, assim como eu disse na minha resenha, ele é muito bom. Ele é a obra-prima de Jules Verne. Entretanto, ele tem algumas bolhas aqui e acolá que podem afastar os leitores mais iniciantes. Podem não, certamente vai afastar. Então, se você é um leitor iniciante, não leia
20 Mil Léguas Submarinas. Na verdade, existem alguns livros que eu indico para quem é um leitor iniciante. Eu tenho até uma playlist chamada Meu Primeiro Livro, que eu vou deixar também aqui em um card e na descrição desse vídeo. Então, se você está procurando o seu primeiro livro para ler, ou então você acabou de ler o primeiro livro e quer ler um segundo livro, dá uma olhadinha nessa playlist que você vai ter umas boas sugestões. Mas voltando já... O Perdido em Marte, ainda assim, ele não é um livro para iniciantes, mas se você gosta de ciências naturais ou não, em algum nível, se você gosta de tecnologia, se você gosta principalmente de foguetes, de toda aquela... desse novo boom que a gente está vivendo, de querer chegar a Marte com o Elon Musk e tudo mais, você vai amar ler Perdido em Marte. E claro, não precisa ser em inglês. Leia, se você não sabe inglês, leia a versão em português, que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar esse livro. E por que eu estou dizendo isso? Bem, como eu disse, um dos princípios básicos da ficção científica é que você utilize ciência para resolver os seus problemas, as problemáticas que vão surgir no enredo, na história, no livro que você está lendo. E é exatamente isso que nós temos aqui em Perdido em Marte, do início ao fim. Todos os problemas e todas as soluções são apresentadas de um ponto de vista científico e as suas óbvias soluções também são explicadinhas de um ponto de vista científico, só que um tipo de ciência que é fácil de ser digerida para leigos. Um exemplo disso é a química que tem nesse livro. Nós temos muita química nesse livro. Na verdade, nós vamos ter química, nós vamos ter biologia, nós vamos ter um pouco de ciência de foguetes, nós vamos ter falando sobre satélites, nós vamos ter falando sobre órbita dos planetas. Enfim, é muita ciência em um livro só, como deve ser. Afinal, ele está falando de um cidadão que foi para Marte. Então, química sempre foi um ponto que eu sou meio fraco. Não sou exatamente um mestre na área. Tem muita química neste livro e a forma como o autor explicou as soluções da química utilizada nesse livro, eu cheguei a entender. Na verdade, química faz um pouco mais de sentido para mim agora, depois que li este livro aqui. Então, apesar desse livro ser um livro verdadeiramente de ficção científica raiz, agora dos anos 2000, ele também é acessível à grande maioria das pessoas. Novamente, eu acho que o único pré-requisito que você tem para ler esse livro é que você goste de algum tipo de ciências, ou de engenharia, ou de arquitetura, e principalmente de foguetes. Então, na história, nós temos o nosso personagem principal que está preso em Marte e ele precisa esperar que uma nova missão venha resgatá-lo. Só que ele tem que sobreviver durante esse período. E o principal objetivo dele é não morrer de fome durante todo esse tempo. E essa é uma coisa bem curiosa. Enquanto eu estava lendo este livro aqui, eu não conseguia parar de pensar em um joguinho que talvez muitos de vocês conheçam, ou talvez alguns não, que se chama justamente Don't Starve, que traduzido literalmente para o português significa não morra de fome. No jogo, nosso principal objetivo é justamente o que o nome diz, não morrer de fome. E para isso você tem que caçar, tem que cozinhar e tem que sobreviver a todas as intempéries que a natureza jogar contra você. Em Perdido em Marte nós temos basicamente a mesma coisa. O nosso personagem então ele tem que não morrer de fome e ele tem que sobreviver a todas as intempéries que Marte vai jogar contra ele. E acredite, são muitas. E nós poderíamos até dizer também que ele tem que sobreviver às suas próprias gambiarras. Mas de gambiarra a gente fala daqui pro final. Então, se você já jogou Don't Starve, você vai se sentir mais relacionado ao Perdido em Marte justamente por causa disso. E se você ainda não jogou Don't Starve e se você gosta de jogos, né? Por que não? Eu já estou lhe fazendo também essa recomendação. Jogue Don't Starve. 3 piadocas incessantes. Uma coisa que me incomoda no cinema norte-americano são as piadas incessantes que há na maioria desses grandes blockbusters. Um exemplo são esses filmes de heróis que nós temos em grande quantidade neste momento. O que acontece é que em Perdido em Marte nós temos uma relação muito similar. Do início ao fim,
o personagem principal faz piadas constantes, uma atrás da outra. O homem parece uma metralhadora de piadocas. É tanto que os outros personagens que aparecem no livro também, às vezes até se irritam com tantas piadas que ele faz. E, sinceramente, eu me irritei com essas piadas? Não, eu não me irritei e eu até achei graça em algumas. Não muitas, na verdade eu achei em umas 2 ou 3. Bem, aqui a gente vai ter que falar de um pequeno problema. Eu li esse livro aqui, como eu já disse no início, como vocês podem ver pelo título dele aqui, em inglês. E eu não sei se você sabe, mas em inglês nós temos uma pequena dificuldade. Essas piadas que nós vemos nesses grandes blockbusters e tal, e também em livros, em todos esses produtos culturais, bem, tem um problema. A grande maioria delas não faz o menor sentido ou simplesmente não tem graça alguma quando você traduz ela para o português. Não é raro as empresas que fazem a tradução, principalmente desses filmes e dos livros, terem que adaptar essas piadas ou refazerem elas completamente para que elas tenham algum tipo de sentido no nosso idioma. E como eu li ele em inglês, para mim não teve ninguém que fizesse essa adaptação. E do início ao fim, como eu disse, se a piada não fosse muito visual, para mim ela nem fazia muito sentido. Algumas coisas, na verdade, eu estava lendo e eles socavam uma piada lá no meio e ficava sem sentido a frase. Eu tive que pesquisar algumas coisas para entender que aquilo, na verdade, era uma piada. Claro, se você já está mais acostumado com a cultura norte-americana, então você não vai ter esse problema. Mas, como eu disse, essas piadas, eu acredito que até mesmo na tradução para o português, elas não vão fazer muito sentido, a menos que a editora tenha dado aquela adaptada forte para fazer algum sentido. Mas mesmo assim, são tantas piadas, que eu tenho certeza que a maioria delas não tem graça alguma mesmo em português. Como eu disse, entretanto, as piadas que são mais situacionais, essas sim você consegue imaginar e delas você vai dar alguma gargalhada. Repetindo, no livro todo, acho que teve apenas umas 2 em que isso ocorreu. Claro que isso não tira o mérito do livro. Entretanto, fique avisado que essas piadocas podem lhe irritar um pouco. Aliás, se você tem interesse em aprender a ler em inglês, eu fiz um vídeo aqui já faz algumas semanas dando algumas dicas de como você pode fazer isso de maneira sozinho na sua casa. Eu também vou deixar aqui em um card e na descrição deste vídeo. Outra coisa que eu achei bastante interessante é que quando eu estava lendo o livro, uma das coisas que a gente vê que o personagem ele além de ele ser botânico e mecânico, ele é um tremendo de um gambiarrista, assim. Ele faz gambiarras a todo instante. Na verdade, essas gambiarras são o que salvam a vida dele no início, no meio e meio que lá no fim também. E por diversas vezes, justamente essas gambiarras são o que quase matam ele. É interessante como a mesma solução no início pode ser o que possibilita a vida e um instante depois é o que quase mata ele. E quando eu estava lendo esse livro, eu não conseguia parar de pensar em como o personagem se parecia com o João Paulo. João Paulo é um amigo meu que ele é eletricista e ele manja muito das gambiarras. É tanto que todos os nossos amigos aqui no meu ciclo social acabam utilizando os serviços dele quando a gente precisa de algum tipo de auxílio técnico, de alguma gambiarra mesmo. Toda a nossa vida, que desde criança, ele sempre foi bom nesse lado das gambiarras. E da mesma maneira, algumas gambiarras dão muito certo e algumas gambiarras eu já vi que não deram tão certo assim. Claro que até onde eu saiba, nenhuma gambiarra nunca pôs a vida dele em risco. E também nunca salvou a vida dele de nenhum problema, até onde eu saiba. Plantando batata no seu próprio cocô. Respondendo a pergunta lá do início do vídeo, é possível sobreviver em Marte plantando batatas no seu próprio cocô? A resposta é não, não é, mas vamos por partes, calma aí. Quando a gente vê o filme, o que dá a entender que ele simplesmente pega as batatas e planta no cocô dele e aí ela brota, ela nasce, ele tem toda uma plantação. Bem, a coisa não é bem assim. Quando a gente lê Perdido em Marte, a gente vê que tem muitos mais detalhes e é muito mais complexo, aliás, do que apenas isso. O que acontece? De fato, dá a entender pelo livro, e eu realmente estou crente de que é possível plantar batatas em Marte, mas sob certas condições. Uma delas é o seguinte: você não pode ter apenas a terra de Marte e também você não adianta plantar simplesmente no seu próprio cocô. É necessário uma mistura. Então você pega a terra de Marte, você pega o cocô de Marte e você tem que adicionar bactérias da terra.
Sim, as plantas, elas são simbiontes com uma série de micro-organismos e de bactérias. Essas bactérias são que possibilitam praticamente todas as plantas existirem da forma que elas existem na Terra hoje em dia. Nós mesmos somos simbiontes com uma série de bactérias e de micro-organismos que a gente nem se dá conta. A nossa boca, ela é cheia de micro-organismos, por exemplo, que ajudam a digestão do alimento. O nosso corpo é cheio de bactérias e vírus que nos ajudam de uma maneira ou de outra. Então, quando você lê Perdido em Marte, você vê e você sente ciente de que a vida ela não é tão simples assim. Você precisa de uma cadeia, você precisa de todo um ecossistema para que ela possa existir da maneira como ela existe atualmente na Terra. E como a batata é uma planta da Terra, ela precisa algo mais do que apenas terra ou coco. E é lendo Perdido em Marte de Andy Weir que nós descobrimos que sim, é possível plantar batatas no seu próprio cocô em Marte, mas sob certas circunstâncias. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer, ou já fiz, na verdade, eu não sei em que ordem esse vídeo vai ser lançado, um desses vídeos shorts contando, em resumo, a história que tem em Perdido em Marte. Ou seja, em apenas 1 minuto. Então dá uma conferida caso você não conheça absolutamente nada de Perdido em Marte. Mas já tem um filme aí, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas conhece alguma coisa do livro. Bem, gente, Perdido em Marte faz parte do projeto principal aqui do canal, 12 meses e 12 livros. E esse ano eu estou comprometido em cumprir minha meta. E se você quiser saber quais são os 12 livros que estão programados para eu ler esse ano, e se você quiser saber quais foram os livros que eu já fiz resenha desse meu projeto, eu vou deixar a playlist também aqui em um card e na descrição deste vídeo. Gente, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau!